Oi, aqui é a Samantha e hoje eu quero replantar com vocês esse Fragmipedium aqui. Eu tenho ele já faz um tempo, ele foi uma doação e eu não cuidei muito bem dele, pelo que dá pra ver. Eu não sabia que eles precisavam de tanta umidade quanto precisam. Então eu acho que eu vi a floração dele uma vez, mas foi bem fraquinha. E aí, conversando com um amigo, ele me deu uma ideia ótima de fazer uma semi-hidroponia. O que é isso? Você pega um vaso que não tem furo, não tem furo nenhum no fundo e fura do lado. O que isso vai fazer? Vai formar uma pocinha de água aqui embaixo. A gente vai encher de pedra até aqui assim. Ou seja, as raízes não vão, elas só vão entrar em contato com a água se elas quiserem, se elas crescerem nessa direção. E vamos ver se assim eu consigo dar toda a água que esse carinha precisa e ver umas flores dele. Mas primeiro, vamos descobrir o que há no pote. Aqui. Eu não tenho a menor ideia de que espécie ele é, que cor. Só que ele não tá crescendo muito bem, tá vendo? Porque os Fragmipediums, as raízes precisam estar em contato com o substrato. Eles não são epífitas, eles não crescem em árvores, coisas assim. Eles estão sempre bem enterradinhos. E esse aqui começou, os brotos estão dando muito em cima. Tinha até um broto morto que eu arranquei. Ó, eu ganhei ele em 22. 2 anos já tava na hora de trocar mesmo. Vamos dar uma apertadinha no pote. Tadã! Vamos ver. A raiz deles lembra muito a do cimbídio, se alguém já replantou. Bom, mortas, né? Tinha que ser, faz muito tempo. Mas elas são meio peludinhas, assim. Lembra a raiz dos cimbídios. Ó, ele tá aparentemente uma mistura de terra. Que não é muito legal, porque terra pode ter umas contaminações, carregar muito patógeno, muita bactéria, que não é benéfica, muito fungo. Mesmo ele sendo plantas terrestres. Ó, tadinho, quase não tem raiz viva. Eu bobeei com esse aqui. Mas, ó, as raízes novas estão aparecendo. E enquanto há raízes saudáveis, há esperança. Nem que elas estejam nascendo agora. Eu vou limpar ele aqui rapidinho. Bom, sempre esterilizar qualquer ferramenta que você vai usar. Como a gente viu, eu tinha uma planta doente na coleção. Imagina só se eu estivesse cortando tudo com a mesma tesoura. Muito cuidado para não se queimar com o bico, viu? E agora começa a obra de cabeleireiro de tirar as raízes que estão mortas. As que estão durinhas eu vou deixar, porque eu acho que não vai sobrar muito, não. As raízes deles são um pouco difíceis de ver o que tá vivo e o que tá morto. Mas normalmente se tem esses fiozinhos assim, ó, é porque a raiz morreu. A não ser em Phalaenopsis. Phalaenopsis às vezes tem um fio, depois tem raiz boa, aí tem um fio, tem raiz boa. Mas só a Phalaenopsis também que faz isso. As outras espécies, quando aparece esse fiozinho, normalmente a raiz tá morta mesmo. Essa raiz estava viva.
duas plantas, né? Olha só, não tava nem grudado. Aqui, ó, ferida aberta sempre vai canela ou seu cicatrizante de preferência. Eu gosto de usar canela. Nas raízes, eu não passo. Já vi gente que põe canela nas raízes quando corta. Aqui, eu vou fazer uma coisa que muita gente não gosta, mas eu gosto de fazer, diminuir as raízes, todas. Isso aqui é o suficiente pra gente replantar ela. Eu vou dar uma lavadinha, terminar aquele pedaço ali e eu já volto. Agora, com as nossas meninas lavadas, vamos plantar. Como a gente viu que tem duas plantas e não uma, eu resolvi fazer 2 vasinhos iguais, com os furinhos. Lembra, os furinhos na lateral, não embaixo. A gente quer que fique uma pocinha d'água aqui embaixo, mas não quer que a planta entre em contato diretamente com essa pocinha d'água. Então, eu enchi de isopor. Vou fazer uma caminha de sarno e vou colocar nossa plantinha. Meu substrato vai ser o seguinte, vai ser sarno, pedra, porque essa planta precisa de uma coisa um pouquinho mais pesada para manter ela no lugar, e turfa. Turfa, gente, não é terra, tá? Até parece terra, vou mostrar aqui. Mas você compra, é um substrato específico. Tem muita gente que usa bastante em suculenta. Ele é um substrato já acidificado, do jeito que a planta precisa. E bem levinho, ó. Não põe terra, tá, gente? Terra é meio perigoso. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Pode com muito mais facilidade. Ó, a nossa planta tem vários brotos. Tem um aqui, um aqui, um aqui, o que é ótimo. Mas a gente não sabe exatamente pra onde ela vai querer crescer, ó. Essa folhinha aqui tá quase indo. Vou arrancar ela. Então, eu vou colocar lá no meio, segurar as folhas aqui para ser mais fácil. E vou garantir que eu vou cobrir todo o rizoma dela, toda a parte que começa a sair raiz. Porque, como eu tava falando, isso aqui é uma planta exclusivamente terrestre. A raiz não consegue crescer se estiver em contato com o ar, ela precisa estar muito úmida. Então, a gente vai colocar aqui o nosso substrato. Vou até fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, não gosto nem que façam, que é apertar o substrato. Mas é porque a gente não pode ter muito bolsão de ar lá dentro. Vou colocar o substrato aqui. A planta tá aqui, ela tá firme, mas não tá muito. Então, vamos colocar uns bambuzinhos. Só para garantir que ela não vai cair. Depois também a gente pode amarrar ela direto no araminho de pendurar o tripézinho. Mas eu acho que isso aqui já vai resolver nossa história. Aqui, ó. Mais um araminho. Eu gosto de usar esses araminhos encapados aqui. Porque mesmo que eu apertar um pouquinho mais, é mais difícil dele machucar a planta do que se fosse um arame comum. Mas se não tiver, vai ele mesmo. Se não tiver ele, vai o aramezinho que fecha o saquinho do pão. Tem que apertar, mas não pode estrangular ela, ó. Tá firme o suficiente. Agora vamos fazer a irmã dela. De novo. Patinho, isopor para não ficar muito pesado. Se quiser, pode fazer tudo de pedra. Eu faço de isopor porque senão meu orquidário não aguenta peso e quando a gente leva as plantas para exposição também fica muito pesado quando tá só na pedra. Eu antigamente fazia tudo só na pedra.
mas realmente fica muito pesado. Ó, essa daqui também tá com vários brotos. Tem um grandão aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Ó, isso aqui dá quase uma mudinha, mas eu vou deixar junto pra não ficar muito ralinho. De novo, uma caminha de esfagno. O esfagno, além de evitar que todo o substrato caia lá no fundo, ele também puxa a umidade de baixo pra cima e molha o que tá em cima. Mas é muito comum cultivar essas plantas com um pratinho de água embaixo. Então não precisa ter medo. Não dá pra fazer isso em toda orquídea. Não dá pra fazer isso na maioria das orquídeas, pra falar a verdade. Aqui, ó. A gente sentou ela aqui bonitinha. E deixa eu passar desse lado, fica mais fácil. Depois a gente corta essa folha feia. Vamos cortar essa folha feia. Não, depois a gente corta a folha feia, porque eu preciso passar a canela. Aqui, ó. E agora o substrato mais pesadinho. Os sapatinhos são um pouco mais tolerantes, os Paphiopedilums. São um pouco mais tolerantes com umidade. Agora os Phragmipedilums são bem chatinhos, mas são lindos. Eu vou ver se eu coloco algumas fotos de sapatinho durante o vídeo pra vocês verem alguns exemplos. De novo, esse aqui tá mais firminho, mas eu ainda assim prefiro não arriscar. E até ele enraizar bonitinho, eu vou evitar mexer ele muito de lugar, pra não acontecer um desastre. Ai, consegui. Ó, tá vendo que aqui a raizinha ficou um pouquinho alta? Vou colocar mais substrato, até porque quando molhar, isso aqui vai descer um pouco. E mais um, só por segurança. Pra amarrar, eu tô tentando pegar nessa partezinha aqui. Essa folha ficou pra fora sem querer. E passar junto com o negocinho. Aí a gente pega um alicate e corta esses palitos gigantes. Pra não ter perigo de se machucar depois. E é isso. Normalmente eu uso fertilizante de liberação lenta nas plantas. Mas esses caras aqui, eles não precisam de muita fertilização. Na verdade, eles não gostam de fertilização em excesso. Então eu não vou colocar dessa vez, não. Se eu achar que tá precisando, eu ponho mais tarde. Agora, todo mundo com as perninhas para pendurar feitas, a gente faz a plaquinha. Eu não sei quem é, então eu só vou colocar a data, que estamos no mês 9/24. Ah, errado. Primeiro eu vou colocar a data que eu ganhei, 01/22. 01/22. Isso que eu vou colocar embaixo, eu vou saber o que é. 01/22, pra eu saber quando ele foi replantado, quando eu ganhei. E muita água, e vou colocar eles no lugarzinho deles. E é isso, pessoal.